Olá, seja muito bem-vindo. Max Braga por aqui e você está no Radar FI, seu informativo diário sobre fundos imobiliários. Tudo bem? Bom, pessoal, disclaimer de sempre: esta não é uma recomendação de investimentos, apenas uma forma de trazer informações sobre os fundos, olhar um pouquinho o que está acontecendo com esses ativos, ok? Para você que gosta dessa classe, que aposta os seus dinheiros em fundos imobiliários. Vamos ver então qual será o fundo que vamos falar hoje, né? Vamos abrir ele aqui então, HGRU11, um fundo de renda considerado, né, um fundo de renda urbana. Vamos ler um pouquinho e entender o que está acontecendo. Foi publicado então fato relevante em complemento aos fatos já divulgados desde 2023. Essa negociação já se arrastava mais de um ano. É, então, no âmbito da transação, fundo de investimento informa aos cotistas do mercado que as partes assinaram um termo de fechamento. Então, foi concluída a compra dos ativos do fundo SPVJ11, ok? Desses 13 ativos adquiridos, 11 são locados para o Açaí Atacadista, a rede grande de atacado, né, atacarejo, né, que a gente chama, majoritariamente em contrato de regime atípico. Bom, prazo médio desses contratos, como estamos vendo aqui, aproximadamente 15 anos, um bom prazo, interessante. E a receita de locação contratada o açaí representa 96%, aproximadamente 25% da receita do fundo agora após a aquisição. Então, isso torna-se a segunda maior exposição do fundo. Aqui um caso, né, já para a gente pensar, isso se transforma em uma alocação bem grande, então o risco passa a ser mais dentro desses direcionais que estão muito alocados. Se tiver uma variação muito grande nesses players, acaba incomodando, acaba trazendo um sacolejo maior para o fundo, tá? Bom, ainda assim, o valor total pago pelo fundo, né, foi de 644 milhões, tá, equivalente a 4.267 metros quadrados, considerando a área bruta locável, né, do total dos imóveis, que é de 151.086 metros quadrados, ok? Bom, o fundo realizou então o pagamento de 520 milhões à vista e além do pagamento em dinheiro realizado, o fundo assumiu uma série ali de compromissos. É um adiantamento no valor de 20 milhões, publicado junto com o fato relevante do dia 17 de setembro, reteve o valor de 8 milhões e 100 relacionado a regularizações pendentes nos ativos, então ele reteve esses valores, assumiu obrigações financeiras que somaram 17,4 milhões de reais, principalmente relacionadas a pagamentos de compromissadas financeiras, né, não quitados de antigos ativos, ok? Também ainda acertando a casa, e assumiu obrigações financeiras no valor de 78 milhões de reais, correspondente a pagamentos de créditos imobiliários assumidos. Então, isso tudo tem uma ali, essa compra foi feita também para tem alguma coisa ainda para arredondar a casa, né? A partir dessa data, então, o fundo fará jus ao recebimento das receitas de locação dos 13 imóveis. Isso vai corresponder a 26 centavos por cota a mais, então, ok? Com isso, com esse desfecho, né, que durou mais de um ano, o cap rate da transação foi de aproximadamente 8,94% na estabilidade, ok? Ainda então, contando com todos esses ajustes, claro que tem mais coisas técnicas dentro disso tudo, chegou-se ali um consenso no mercado que o fundo acabou conseguindo bons termos e ficou com uma dívida barata, assim por se dizer. Vamos dar uma olhadinha então como que estão os números do fundo aqui no nosso comparador, né? Comparador de mercado, tá? Qualquer um encontra na internet. Liquidez diária, então, na casa de 4 milhões e meio, negocia bem,
fundo que negocia bastante. Dividend yield está, de repente, ali um pouco abaixo do que outros fundos podem oferecer, mesmo assim está em linha, né? Patrimônio líquido do fundo 2,3 bi, fundo grande, dá para considerar. Ele está rentável no mês, diferente de grande parte dos fundos imobiliários nesse mês de outubro. E o PVP aqui está em 0,98. O PVT ele está quase no preço justo, né? Então atenção na hora de fazer compras, ok? Bom, a gente vê que o yield aqui tinha dado uma boa avançada aqui no mês 6 e aí deu uma quedinha, agora tende a ter uma subida novamente por conta dessas aquisições. Tá? Então teve um dividendo extraordinário. Interessante seria entender o que aconteceu aqui nesse mês, baixar um documento desse fundo para conseguir entender o que aconteceu aqui. Tem nos últimos 12 meses também uma variação negativa de 2,34% no gráfico de minuto. Aparece aqui em posição para cima, né? Posição de subida. Valor patrimonial deve dar mais uma escaladinha aqui agora por essas compras, mas ele só veio aumentando, né, o seu valor de patrimônio. E vamos olhar então aqui quantos ativos ele tem agora. São 81 ativos, realmente fundo bastante grande, tem muitos ativos. Concentração maior em São Paulo, tudo bem? Bem interessante. Fundo bem grande, porém vale a pena. Deixa eu até voltar aqui rapidamente, nem que a gente demore um pouquinho mais, mas deixa eu ver aqui se a gente tem aqui alguma coisa relacionada ao mês. Qual que era o mês mesmo? Só para a gente tirar essa dúvida. Mês 8, que o rendimento foi extraordinário. Não, mês 7. Vamos ver o que a gente tem aqui no mês 7. Tal. Aqui não tem, mas veja, todos esses comparadores têm todos os comunicados. Recomendo sempre estudar um pouquinho, se você não tem um parceiro, estudar, entender o que está acontecendo antes de colocar os seus dinheiros em um fundo, ok? Não se esquece, se inscreve aqui no canal, tô com a mão torta. Agora sim, é essa mãozinha aqui. Se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos para ficar bem informado e entender o que está acontecendo no cenário de fundos imobiliários, ok? Muito obrigado, nos vemos no próximo Radar FI. Forte abraço, tchau!